Boa noite, irmãos, graça e paz. Para mim hoje é um motivo de alegria poder estar aqui, falar da palavra. A palavra é o próprio Cristo que se encarnou e que hoje Ele é manifesto através da palavra, através daquilo que entra nos nossos corações e nos liberta. Irmãos, eu estava meditando sobre algo a respeito da igreja, a respeito de congregar, sobre o quão importante é a gente estar em comunhão com os irmãos. Porque quando nós nos dispomos a vir para a igreja, né, a sair da nossa casa, tomar um banho, sair da nossa casa, vir para a igreja, tem que tomar banho. Algumas pessoas vêm direto do trabalho e não dá tempo, mas aí a gente releva, né? Mas o ponto é, dentro da igreja, irmãos, Deus chamou várias pessoas com diversos dons diferentes. Para quê? Para que eles viessem a gerar na gente, para que eles viessem a produzir na gente uma convicção a respeito da palavra, uma convicção a respeito da palavra de Deus, uma convicção que vai gerar na gente uma fé que vai ser inabalável. E por falar em fé inabalável, a gente sempre pensa em oração, porque oração, ela é a manifestação da nossa fé. É a nossa fé se manifestando, porque muitas vezes a gente acorda ali com uma ansiedade, com medo do que vai acontecer naquele dia. Você acorda e fala: Senhor, hoje é o dia que vence a fatura do meu cartão. Senhor, hoje eu estou com a garganta doendo, hoje eu estou com algum problema, com aquele chefe no meu trabalho, aquelas demandas no meu trabalho que eu não sei como resolver. E tudo isso são circunstâncias que a gente se vê, e são circunstâncias que estão em volta da gente, não estão dentro da gente. Mas uma coisa importa, irmão, que é a convicção que foi gerada dentro dos nossos corações. Porque se a gente tem uma convicção formada dentro dos nossos corações, a respeito das verdades que essas pessoas que foram chamadas por Deus e que estão ministrando sobre as nossas vidas, essas pessoas que a gente participa da unção da vida delas, sabe, as circunstâncias elas não vão nos paralisar. E eu quero dizer para você o seguinte, que oração, ele não é um dom. Não é um dom que Deus deu para uma pessoa para ela poder orar. Não é um dom que Deus distribuiu para os crentes. Oração é uma vocação de todo aquele que nasceu de novo. E à medida que a gente compreende que oração é essa vocação, é esse chamado que a gente tem para se relacionar com Deus, é esse instrumento que a gente tem para se relacionar com Deus, e isso é uma verdade dentro da gente, a gente ora mesmo sem sentir nada. Porque os dons do Espírito para se manifestarem nas nossas vidas, eles precisam da vontade de Deus. É a vontade de Deus que um dom se manifesta. Por exemplo, um dom de sabedoria, de palavra de sabedoria, um dom de cura, alguma coisa que vai se manifestar nas nossas vidas, precisa que Deus queira, que o Espírito Santo queira operar aquele dom naquele momento. Mas para a oração não precisa. Para a oração, o tempo inteiro é favorável para que a gente ore. E o fato do tempo inteiro ser favorável para a gente orar, e o fato dessa convicção ter sido gerada nos nossos corações, porque a gente ouve a palavra, porque a gente se expõe à unção coletiva, isso vai fazer com que a gente, no dia mau, no dia onde a gente não está sentindo nada, sabe, irmãos, a gente não precisa de esperar sentir alguma coisa para começar a orar. A gente precisa simplesmente começar a orar. Por quê? Porque isso é uma verdade que está no seu interior, é uma verdade que não depende de circunstância, mas é uma convicção que foi formada pela palavra, que foi forjada pela palavra dentro do coração de cada um. Amém? E para iniciar aqui, eu trouxe alguns versículos. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 6. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vou ler a partir do 5. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. A palavra diz o seguinte: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu estou lendo esqueci de avisar.
Sabe, irmãos, quando a palavra fala aqui que ele nos constituiu rei e sacerdote, essa palavra constituir, ela vem de uma palavra do grego chamada poléu, e ela tem um significado muito, muito profundo, que se a gente for olhar lá no dicionário, é grande, tem vários significados, vários atributos. Essa palavra ela é utilizada muito na Bíblia, e ela significa o quê? Adquirir algo, prover algo para si mesmo, produzir, construir, formar, modelar. Então a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que Cristo, aquele que nos amou, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos substituiu, aquele que foi o sacerdote, o sumo sacerdote, nos trocou e nos substituiu e nos formou para si mesmo, nos constituiu para Ele mesmo, reino e sacerdotes. Às vezes a gente fica só com parte do reino, né? Às vezes a gente pega e fica ali exigindo os nossos direitos, e a gente está certo, a gente tem que exigir. A gente não pode deixar Satanás ir contra aquilo que a palavra diz, a gente não pode deixar Satanás brincar com as nossas vidas, a gente precisa se posicionar como reino, como justiça de Deus, como aqueles que herdaram da parte de Deus a salvação. Só que existe a segunda parte, que é a parte de ser sacerdote, que é a parte da gente se relacionar com Deus, da gente se apresentar a Deus em sacrifício de louvor, em sacrifício de oração, porque quando a gente se apresenta a Deus como sacerdócio, e quando essa verdade ela é instituída em nossos corações, irmãos, aqui não está dizendo que eu me constituí reino e sacerdócio, aqui não está me dizendo que o meu irmão me constituiu reino e sacerdócio, aqui está dizendo que o próprio Jesus Cristo nos constituiu reino e sacerdócio, e a obra que Jesus Cristo fez nas nossas vidas não é uma obra, irmãos, de papel, não é uma obra fraca, não é uma obra perecível, mas é uma obra forte, rígida, eterna. Irmãos, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Por quê? Porque Deus constituiu a palavra dele eternamente nos nossos corações, e o fato dessa palavra estar sendo constituída, ter sido constituída de forma eterna em nossos corações, sabe, não importa se você acordou aquele dia com ansiedade, não importa se você acordou aquele dia com preocupação, com depressão, atribulado, o que importa é que você foi constituído reino e sacerdote por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi qualquer coisa que te constituiu reino e sacerdote, não é algo trivial que te constituiu reino e sacerdote, é uma obra de Cristo, e nós somos desfrutadores desta obra, nós podemos achegar a Deus, sabe, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, porque não foi nós mesmos que morremos na cruz. Sabe, irmãos, Cristo ele nos substituiu por completo. Se Cristo ele foi um sacerdote perfeito, nós somos também um sacerdote perfeito, porque se ele era sacerdote perfeito, tomou sobre si os nossos pecados, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça dele, amém? Nós nos tornamos o que ele é, e o que ele é sacerdote real, amém? Continuando aqui, aí a gente entende que nós fomos constituídos por Deus, reino e sacerdote, nós fomos constituídos por Deus, e que isso não é algo trivial, e a gente vai lá em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 4 e 5, também na Ara, Larissa, ele chega e Pedro ele vem explicando aqui na carta dele sobre essa questão do sacerdócio real, sobre essa questão de que nós não estamos aí em uma aliança fraca, em uma aliança trivialzinha que qualquer coisa nos tira da aliança, qualquer coisa quebra. Não, é uma aliança forte, rígida e eterna, uma aliança que vai nos levar a fazer a vontade de Deus, amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5 diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, ou seja, chegando-vos para com ele, se aproximando dele através da oração, se aproximando dele através de um relacionamento, se aproximando dele através da comunhão. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Vocês são casas espirituais para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém, irmãos?
entenderam isso? Olha, nós nos aproximamos de Deus, nos consagramos a Ele, oramos a Ele e nos oferecemos como sacrifício espiritual. E isso não é por intermédio daquilo que nós estamos sentindo, não é por intermédio daquilo que nós estamos pensando. Às vezes a nossa mente está cheia de pensamentos ruins, às vezes a gente passa a semana inteira vendo notícia e aquilo sobrecarrega a nossa mente de uma forma que a gente não sente nem vontade mais de orar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que não é por intermédio de você, é por intermédio de Cristo. Cristo, ele fez a obra por completo. Sabe, irmãos, é uma obra que mais uma vez eu vou repetir, ela não é frágil, é uma obra rígida. Aí a gente pula ainda aqui em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10. Aí ele pega e fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povos, agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, lá quando ele fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Amém? E por ser propriedade exclusiva de Deus, isso significa que nós não pertencemos a outras coisas, nós não pertencemos àquela vontade que Satanás tem de destruir a nossa vida, nós não pertencemos à vontade que o mundo tem, nós não pertencemos às circunstâncias, nós pertencemos àquele que nos constituiu, àquele que nos formou como reino e como sacerdócio, através do qual a gente pode se apresentar diante de Deus sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade. Irmãos, as pessoas do Antigo Testamento, elas ansiavam por isso. As pessoas do Antigo Testamento, elas clamavam por isso, elas se entristeciam por isso, por não poder se apresentar a Deus. Se formos lá em Salmos 42, Salmos capítulo 42, eu nem anotei esse versículo. Salmos 42, irmãos, é um versículo muito conhecido, escrito por Davi. E se a gente analisar muito bem o que Davi está falando, sabe, Davi ele ansiava por se tornar sacerdócio real. Ele ansiava por se tornar nação santa. Ele ansiava por se tornar povo escolhido de Deus. Sabe, irmãos, ele desejava isso do mais profundo da alma dele, mas na comunhão, na aliança que Davi pertencia, isso não era alcançável, isso não era possível. Por quê? Porque Davi não poderia se apresentar diante de Deus porque ele estava em pecado. Porque por mais que ele se arrependesse, por mais que ele orasse, por mais que ele fizesse o que fosse, o pecado estava lá nele. Sabe, irmãos, ele não poderia entrar no Santo do Santo, ele não poderia chegar diante de Deus. E nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós fomos limpos pelo sangue de Cristo. Em nós não há pecado, porque o sangue de Cristo nos lavou de todo pecado. Então Davi pega e escreve Salmos 42, falando: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele pega e fala: quando irei e me verei perante a face de Deus? Tem uma versão, se eu não me engano, em NVI, ele fala: quando me apresentarei diante de Deus? Sabe, irmãos, lá em Romanos capítulo 12, ele começa falando: rogo-vos, irmãos, para que não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e que apresentai-os os seus corpos diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Então, irmãos, o nosso culto racional é a gente entender que a gente é sacerdócio, é a gente entender que Davi, ele ansiava, ele clamava por poder se apresentar diante de Deus sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, e ele não podia. Por quê? Porque ele estava em pecado. E ele fala: quando me verei perante a face do meu Deus? Quando me apresentarei diante dele? Aí ele continua no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus onde está? Irmãos, aí ele começa a descrever aqui, quando ele passa pela multidão, lá no versículo 7,
do Salmo 42, Larissa, ele pega e traz aqui uma revelação, e ele fala: um abismo chamou outro abismo ao fulgor das suas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Irmãos, eu estava estudando esse versículo 7, né, e essa palavra abismo, ela é a mesma palavra utilizada para profundezas, para coisas profundas, para coisas que são entretecidas no mais profundo interior. E Davi, ele pega e fala: Senhor, o profundo de mim clama pelo profundo de ti, mas eu não me encontro, eu não consigo alcançar esse profundo, eu não consigo me relacionar com esse profundo, eu não consigo estar diante desse profundo, porque esse profundo, ele é inalcançável por mim, porque não há o Espírito Santo dentro de mim. Porque se a gente, irmãos, a palavra de Deus fala que aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e nem chegou ao coração de Deus, Deus revelou para aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, através do Espírito Santo, a gente consegue mergulhar no profundo de Deus, a gente consegue entender a mente de Cristo. Porque tem um profeta que fala: quem conhecerá a mente de Deus? Quem vai se aproximar de conhecer a mente de Deus? E eu posso falar que você pode fazer isso através da oração. Através da oração você pode alcançar esse profundo onde a sua alma, que muitas vezes se encontra sedenta, muitas vezes se encontra aí clamando por algo, clamando por alguma coisa que nada nesse mundo consegue suprir, mas o profundo de Cristo, o profundo de Deus, ele se tornou alcançável através da palavra do Senhor. Amém, irmãos? E ao falar em oração, e hoje eu mais uma vez eu vou falar sobre uma oração que é um tipo de oração que a gente vê que a gente praticamente vira para Deus e fala: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe. Que é a oração de consagração, porque a gente sabe que Deus tem planos na nossa vida, a gente sabe que Deus tem coisas a cumprir na nossa vida. E para que Deus cumpra esse plano na nossa vida, irmãos, muitas vezes, acho que todas as vezes, a gente precisa retrair a nossa vontade, retrair ali a nossa alma, se segurar, para que Deus estabeleça a perfeita vontade dele nas nossas vidas. Aí lá em Mateus capítulo 26, versículo 39 e 42. Já estou terminando, irmãos. Mateus capítulo 26, versículo 39 ao 42. Aqui a gente vê uma oração de rendição, uma oração onde Jesus Cristo, que é aquele modelo que a gente deve seguir, ele tem uma vontade, irmãos, uma vontade diferente. Sabe, irmãos, às vezes eu olho para esse versículo aqui e eu fico pensando, porque Cristo, ele havia de tomar um cálice, que era o cálice de sair da comunhão de Deus, de sair da presença de Deus. Aquilo que Davi clamava, Cristo alcançou, amém? Porque ele foi fiel, ele foi obediente, ele se relacionou com Deus, ele experimentou do profundo de Deus, ele sabia exatamente o que Deus pensava, como Deus pensava, quem ele deveria chamar para o ministério, como ele deveria chamar para o ministério, que milagre ele deveria fazer, para onde ele deveria ir. E ele seria separado dessa comunhão. Aquilo que Davi fala: assim como a corça anseia, eu desejo isso. Cristo, ele ia provar um pouco dessa angústia que Davi está falando lá no Salmo 42. E ele pega e fala, no versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Vocês notam uma semelhança aqui? Sabe, a alma clamando, eu li o versículo 38, tá, gente? Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aí no versículo 39 fala, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, não quero me separar de ti. Se existe uma outra forma, se existe uma outra maneira de resolver esse problema, se existe uma outra solução de resolver esse problema, eu clamo a ti para que você afaste de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. E a gente vê que a vontade de Deus se estabelece na vida de Jesus Cristo. E a partir daqui, ele se entrega como um sacrifício.
vivo, santo e agradável a Deus, que foi o culto racional que Cristo deu para Deus. Amém, irmãos? E apóstolo Paulo, quando escreve lá em Romanos capítulo 12, eu imagino que ele estava pensando em Cristo. Cristo estava aqui oferecendo-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, prestando o seu culto racional a Deus, no momento da cruz, no momento que ele estava morrendo, no momento que ele estava sofrendo. Mas aqui foi onde ele tomou a decisão e falou: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, eu me consagro totalmente a ti, eu me entrego totalmente a ti, porque os seus planos são maiores que os meus, porque aquilo que o Senhor tem na minha vida é maior que o meu. E esse posicionamento de Jesus Cristo é o mesmo posicionamento que nós devemos ter hoje como igreja. Sabe, irmãos, Deus ele fez um grande avivamento na palavra. A gente vê que tem muitas igrejas, Verbo da Vida, tem muitas igrejas aí, as pessoas estão ansiando pela palavra, as pessoas têm tido um bom conhecimento da palavra. Basta você parar com qualquer um desses irmãos aqui, conversar 30 minutos, que você vai ver o tanto de revelação da palavra que vai sair dele. Mas Deus está nos chamando para um outro nível. Deus está nos chamando para um nível de avivamento dos dons, das manifestações espirituais, das manifestações de cura, das manifestações de poder no nosso meio. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável e falar: Pai, não seja mais feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade, porque o seu querer é maior que o meu. Amém, irmãos? E essa é a palavra que o Espírito Santo me trouxe para essa noite. Essa é a palavra que eu trouxe para o coração dos irmãos através, que o Espírito Santo trouxe para o coração dos meus irmãos através de mim, e que possamos meditar nisso, possamos meditar sobre essa entrega, sobre essa consagração que a gente faz a Deus diariamente, irmãos. Amém? Olá, que bom que você ficou até o final, escutou essa pregação maravilhosa, poderosa. Tenho certeza que você foi edificado com essa palavra que traz renovo, vida e transformação. Mas agora vem a melhor parte, que é o presente de Deus para a humanidade, a salvação. Deus, Ele quer que você seja co-participante da glória dEle. Deus quer que você faça parte da família dEle. E para isso é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu te convido a fazer a oração de confissão. Vamos lá? Deus, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição dentre os mortos. Creio que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa confissão, eu te convido a clicar no link aqui abaixo e preencher o formulário, que nós entraremos em contato com muita alegria para te conhecer. Prospere e avance.